Cá Dentro, Inquietação, um podcast em torno da história, dos desassossegos e dos sonhos do Teatrão, que celebra 30 anos de vida. Uma hora de conversa com as pessoas que fazem parte do percurso de uma companhia que insiste em resistir. Olá e sejam bem-vindos a mais uma edição de uma série de conversas em torno dos 30 anos do Teatrão. Hoje temos connosco o António Fonseca, ator e encenador que nasceu em Santo Tirso e que começou por ser professor antes de descobrir o teatro. Esteve ligado ao teatro da cornucópia, mas assumiu uma carreira de freelancer, tendo pisado muitos dos palcos deste país, com diferentes projetos e espetáculos. Com passagens na televisão e no cinema, António Fonseca tem também uma vasta experiência na relação do teatro com a educação, tendo lecionado durante muitos anos, entre outras escolas, na Escola Superior de Educação de Coimbra, a ESEC. No Teatrão já participou em espetáculos, quer como ator, quer como encenador, e tem acompanhado o percurso desta companhia. Olá, António Fonseca, obrigado por estares aqui. Lembras-te do primeiro contacto com o Teatrão? Como é que ele surge? O primeiro contacto com o Teatrão, estrutura, propriamente não, mas com o Teatrão, a pessoa, lembro-me, e a pessoa que era o Teatrão, quando eu, enfim, quando fundou o Teatrão, que era Manuel Guerra, que era uma pessoa com quem eu já tinha uma longa, ou melhor, uma relação anterior, muito anterior. Inclusive foi a primeira pessoa com quem foi o primeiro ou segundo espetáculo profissional que eu fiz foi o Manuel Guerra que ensinou, e isto muito antes do Teatrão. Ainda penso que o Manuel Guerra não lhe passava pela cabeça a fazer o Teatrão, criar Teatrão. Portanto, há esta, com o pai, digamos assim, não tem uma relação com o filho. Com o Teatrão, digamos, a relação foi posterior, mas a minha relação com o Teatrão, digamos, é anterior ao filho, com o pai, não é? Okay. Com os pais, porque o outro... É verdade, há vários. Como todos nós temos mais que um pai, não é? Ou mais, temos um pai e uma mãe, pelo menos. O Teatrão também, pelo menos, tem dois pais, não é? Sim. Outra pessoa só conheci depois. Mas já agora, quando é que é esse primeiro contacto com o Manuel Guerra, esse espetáculo? Lembras-te dele? 78 era um espetáculo para a infância que se chama Maliang, nunca mais me esqueço, que era uma adaptação de uma história chinesa. Bom, eu era miúdo, não era bem miúdo, já tinha 23, 24 anos, e foi em Évora. Na altura, no Sendré, não era Sendré, era Centro Cultural de Évora, na altura tinha acabado de ser criado por Mário Barradas, e o Manuel Guerra Mário Barradas e outras pessoas, obviamente, e o Manuel Guerra estava ligado a um departamento, chamava-se o Departamento da Infância, que criava espetáculos infantis e tinha relações com a escola, etc. E o Manuel Guerra era o responsável por esse departamento, e eu fiz a escola na altura lá, e tinha acabado de sair da escola. E fui convidado para ficar na companhia, que ele tinha uma companhia profissional, e foi um dos primeiros espetáculos que eu fiz como ator profissional, digamos. Uhum. Porque, ou seja, tinhas sido professor, não é? Chegaste a ser professor de português ou de história? Pelo menos de história, mas antes, foi logo a seguir ao 25 de Abril, com aquela reforma de Veiga Simão, em que há uma explosão, digamos, do ensino, portanto, do ensino da escola. Havia muito poucos professores profissionais, digamos assim, e eu estava na faculdade, na altura, estava no terceiro ano, se não estou em erro, e era muito comum uma pessoa com o terceiro ano, mesmo no primeiro ano da faculdade, ou segundo, até às vezes com o 12º, o equivalente ao 12º, era muito frequente, como havia muita falta de professores, as pessoas irem dar aulas. E fui dar aulas exatamente para Trás-os-Montes, para a Régua, estive lá um ano, e depois estive outro ano no Porto, e foi depois em 76 que, pronto, por circunstâncias várias, e sobretudo até por causa da escola, porque os miúdos, isto era um tempo muito próprio. Em 75 eu era miúdo, tinha 20 anos, 21, e os miúdos, era praticamente muitas vezes da idade dos miúdos quase, e me diziam, professor, vamos fazer teatro, não sei o que, isto, coisas, porque eu fazia, tinha a mania não fazia, tinha a mania que dizia assim uns poemas, aquelas coisas, mas não percebia nada daquilo. E então os miúdos sempre a dizer, e eu também comecei a pensar assim, depois, se eu tivesse um bocadinho mais de competência nisto, era capaz de ser giro até como professor, e que depois percebi que era muito giro, mas depois entretanto não exerci por esse lado, e fui fazer uma escola de teatro.
Portanto, fui aprender teatro, porque havia na altura o conservatório, aliás só havia 2 escolas na altura, era o conservatório, que continua, que hoje não se chama assim, mas pronto, e havia essa escola que tinha acabado de abrir em Évora, que era ligada ao Centro Cultural de Évora, que se propunha, de certa maneira, ser uma alternativa, como é que se diz, um ensino diferente, uma perspectiva diferente, e não sei o quê. Mas, ou seja, é esse primeiro contacto, o primeiro espetáculo como profissional, a convite ou com o Manuel Guerra. Sim. E depois, anos mais tarde, por exemplo, quando o teatrão é criado, acompanha logo essa história? Ou seja, mantém-se o laço com o Manuel Guerra? Ou só anos mais tarde Não, quando o teatrão é criado, pronto, eu tenho notícia de que o teatrão é criado, mas que estava noutra, digamos assim, estava noutra, não era noutra, sem ser o teatrão, não é isso, nem sequer vivia em Coimbra, estava não sei o quê, só depois, bastante mais tarde, há 20 e poucos anos, 22, 23, quando se fundou, quando a Escola Superior de Educação criou o curso de teatro, em que o Manuel Guerra, mais uma vez, estava ligado, e era responsável, um dos responsáveis da criação do curso de teatro. Foi aí que o Manuel Guerra me convidou me propôs vir dar aulas para o curso de teatro, e foi aí que eu tive, digamos, a primeira relação, portanto, um contacto mais e um conhecimento maior do trabalho do teatrão, que na altura, isto 2000, aliás, em 2000, suponho, o teatrão devia ter para aí 4, 5 anos, 6, não sei exatamente, mas que na altura era um teatro que fazia 1 ou 2 peças por ano, já não sei, para a infância, no circuito escolar, pronto, era uma coisa muito, muito, muito soft, não é soft que eu quero dizer, mas era uma coisa muito ténue, muito frágil, digamos assim, mas pelo menos esteve ali bastantes anos, e mesmo quando eu vim para Coimbra, a partir de 2000, lembro que o Manuel Guerra me convidou, em 2001, 2002, não sei exatamente, ainda antes desta renovação, digamos assim, deste boom do teatrão, a partir no fundo, a partir de 2000 e poucos, e que coincide, de certa maneira, com a fundação, com o curso de teatro de educação da ESEC, e com a vinda para Coimbra de pessoas como o António Mercado, ou como o Marco António Rodrigues, que continua a vir de vez em quando. Portanto, também dizer que nessa altura, 2001, 2002, não sei, o Manuel Guerra convidou-me, ainda era o teatrão, uma companhia de teatro para a infância, fazia 1 ou 2 espetáculos, e ele convidou-me para fazer um espetáculo desses para a infância, que era o Garrincha, não era Garrincha, é uma história de um autor, agora não me lembro. Pronto, mas era para fazer um espetáculo que na altura não dava, não pude, porque eu só vinha a Coimbra dar aulas, e vinha à segunda e terça normalmente, e depois o resto do tempo estava em Lisboa, no Porto, a fazer teatro. Pronto, a fazer a minha vida profissional, digamos, não quer dizer que o dar aulas não fosse profissional, nunca foi, para mim, realmente nunca foi sempre uma coisa que eu gostava imenso de fazer, mas, aliás, não era, se tivesse que escolher, teria escolhido, obviamente, continuar a minha carreira como ator, o meu trabalho como ator, e não propriamente continuar a dar aulas. Mas, aliás, foi uma das condições que eu pus exatamente para vir dar aulas para Coimbra, foi essa, quer dizer, e que eu disse quando convidou o Manel, eu disse, olha, mas é assim, eu vou, mas eu quero continuar a ser ator e privilegio isso. E ele disse-me exatamente isso. Não, mas a gente está-te a convidar porque tu és ator. Se não fosse ator, a gente não te convidava para vir dar aulas. E ainda bem, pronto, estava tudo claro. Eu não queria ser professor profissionalmente, não queria ser professor, não queria fazer o mestrado, não queria fazer o doutoramento, não queria fazer nada dessas coisas. Não queria entrar na carreira de professor, não queria, e portanto estávamos de acordo. Ok. E já tinhas dado aulas antes, num contexto de ensino superior? Sim. Sim, já tinha tido na Universidade de Évora, dei também umas aulas depois em Braga, na Católica, mas assim, umas coisas não eram propriamente curriculares. Em Évora foi, mas não eram propriamente curriculares. E tinha algum contacto com as margens, digamos assim, do ensino superior. Mas, portanto, tinha esses contactos inclusive no ESMAI também tinha feito isso, no Conservatório também já tinha dado, mas tudo muito pontual. Nada de, digamos, contratado, não era um contrato. Sistemático, e até de acompanhar os alunos durante alguns anos, não é? Neste caso da ESEC, ou seja, dava cadeiras a diferentes anos, presumo eu, ou seja, acompanhou o percurso de vários dos alunos. De muitos alunos, entre os quais a maior parte, ou muitos dos que foram os motores, digamos assim, no meu ponto de vista,
do teatrão, da maneira que foram as pessoas responsáveis por transformar, digamos assim, esta ideia do Manel Guerra e do Diolindo, de uma pequena unidade de produção de teatro para a infância, num projeto, digamos, artístico, teatral, social, cultural, que é hoje o teatrão, e que foi uma coisa, e aí sim, aí comecei. É engraçado porque o primeiro espetáculo que eu fiz com o teatrão foi em 2004, exatamente. A Passagem, dos transportes. Ainda, pronto, estava o teatrão a começar a fazer assim, a abrir o leque, não só a pensar no fundo do seu projeto, ou a desenvolver o projeto que é hoje, e que com certeza hoje continua a pensá-lo e a desenvolvê-lo de outras maneiras, mas a fazer esta passagem entre uma unidade de teatro para a infância, digamos assim, e uma companhia com alguma pregnância, digamos assim, no tecido teatral e cultural de Coimbra e do país, não é? Porque neste momento não há dúvida absolutamente nenhuma que, no meu entender, e não só, o teatrão é um dos polos criadores teatrais do país mais importantes, no meu ponto de vista. Voltando ainda à parte de dar aulas, para além, obviamente, há aqui um convite do Manel Guerra para ser professor na ESEC, mas também tem que haver uma vontade, não é, do António, de dar aulas. Como é que surge essa vontade de juntar o teatro e a pedagogia e a própria ideia de dar aulas? Ou seja, já agora o que é que ensinava? Que cadeiras é que dava na ESEC? Eu fui dando, o curso começou, eu comecei por dar improvisação, e depois evoluiu, não, o primeiro ano só tinha isso, o segundo ano, depois até ter o terceiro e quarto, na altura eram 4 anos, na altura até há 10 anos ou 12 anos atrás, eram 4 anos, portanto eu dava improvisação, depois de articulação corpo e voz, aquilo que era a ligação entre o texto e a oralização do texto, digamos assim, as condições da oralização do texto, e dei também interpretação. Às vezes dava interpretação também, não muitas vezes, mas dava sobretudo uma coisa que depois essa coisa diluiu-se um bocado com a reforma de Bolonha, diluiu-se um bocado, que era a expressão dramática. E a expressão dramática, porque o curso na altura tinha uma componente, digamos, de ligação à educação bastante maior, que depois Bolonha acabou com isso, mal, no meu ponto de vista, mas pronto, depois é outra história, e as pessoas também temos que nos adaptar a várias coisas, e podia ser diferente. Bom, que era, tinha uma ligação à questão da escola, da educação formal e não formal, que se chamava, que era o único curso terrestre que tinha essa ideia, que era a formação de artistas, atores, pedagogos, artistas que fossem capazes ao mesmo tempo de serem intérpretes, portanto de serem atores ou ensinadores, e de serem criadores de interventivos na educação. E a educação no sentido formal, da escola, pura e dura, mas também no sentido não formal, das associações, dos grupos de pessoas que querem fazer, que não sabem, mas querem fazer. E, portanto, seria e foi muitas vezes, e continua a ser, ter uma pessoa que esteja habilitada, digamos assim, tenha as ferramentas e as competências necessárias para chegar, será um sítio qualquer, será mesmo uma empresa, umas pessoas que querem fazer, vamos fazer um teatro, durante um ano vamos fazer aqui, e essa pessoa é que ser capaz de criar um projeto com essas pessoas e fazer. E portanto tinha isso, e eu ligava muito isso também à expressão, isso tinha muito a ver com a cadeira de expressão dramática que eu dei durante bastante tempo, e que tinha, porque assim parece, porque eu antes de entrar no ensino superior, de estar no ensino superior, de dar aulas no ensino superior, eu durante anos trabalhei com o ensino secundário. Depois o ensino superior veio-me dar assim uma certa, como é que se diz, mas aí era assim, o ensino superior veio-me dar assim uma certa, um estatuto, assim, um estatuto que detesto. Não detesto nada, o estatuto é outro, mas dá aquela coisinha, professor do ensino superior, para mim, ok, mas e sobretudo deu uma coisa que assim, era um contrato. Tinha um contrato, obviamente era um contrato, não era um contrato a tempo inteiro, obviamente, mas tinha contrato, era um contrato o ano todo, que era renovável eventualmente, normalmente era um contrato anual, que era renovável, se não fosse renovável, paciência. E isso também para mim foi importante. Acredito. Não, foi muito importante. Sim. Porque estas coisas, eu já era freelancer na altura,
Dá ali uma certa, pelo menos ali um bocadinho de estabilidade. Uma grande vantagem, por exemplo, não tinha que pagar a Segurança Social. Os atores, até agora, antes desta lei, há 2 anos, que mudou e continua a ser muito difícil, mas até antes desta lei, tu passavas recibos verdes e quer que ganhasses, quer não ganhasses, pagavas a Segurança Social, que era uma coisa idiota, completamente idiota. Eu, por facto de ter um contrato na Escola Superior de Educação, mesmo que fosse pequenito, mesmo que ganhasse 1000 euros ou 500 euros ou coisa assim, eu não precisava de pagar a Segurança Social. Okay. Porque o facto de ter um contrato e portanto, isso deu-me muita vantagem. Claro que agora dá-me uma desvantagem enorme, porque se me reformar tem uma reforma miserável. Mas sem reformar, tenho que me reformar, né? Tenho uma reforma miserável. Mas, ou seja, para além dessa perspectiva do ponto de vista útil, não é? Até pragmática do ensino, ou seja, há aí uma vontade sempre houve uma vontade de ensinar. Não é ensinar. Não? Não. Então é o quê? Não é ensinar, é provocar coisas. Eu não tenho nada para ensinar, eu nunca tive nada para ensinar. Eu só tenho coisas para dizer assim, olha, eu ando aqui nesta coisa já há uns anos, e eu faço assim, e eu acho que é isto. E vocês querem fazer teatro, ou isto, ou nesta coisa assim. É ensinar, não é assim, tu já pensas há muito tempo, estás a ver? E não andas por aqui propriamente, não ando a dormir, não estou a dizer que penso bem. Mas pelo menos tenho o hábito de pensar há muito tempo. E quando aparece um puto de 20 anos, ou 19, não sei o quê, tu só tens de dizer, opá, eu tenho pensado assim. Eu tenho pensado com isto, com aquilo, com aquilo outro. Queres experimentar? Experimenta lá. E pode ser que seja útil para ti também. A maneira como eu tenho pensado, a maneira como eu me tenho desenrascado, como eu tenho afrontado determinadas questões, mesmo questões técnicas às vezes, mas questões humanas também, questões da vida, questões do sentido da vida, etc. Mas mesmo questões técnicas do teatro também. É assim, é isto que eu tenho andado a... penso que é isto, vê lá. O que é que tu achas? Experimenta. E estás a experimentar mal, estás a trabalhar pouco. Eu para chegar aí eu demorei 20 anos quase. Em 3 ou 4 meses tens quase que bombar tudo o que eu bombei em 20 anos, porque eu já estou a dar, estás a ver, uma coisa já, como é que se diz? Destilada. Quer dizer, como é que se diz? A merda, o lixo já está todo destilado. Acho eu, estás a ver? Portanto, tu tens... E aí muito mais isso que interessa. Ensinar, eu detesto... Eu acho que as pessoas não aprendem. Eu não tenho nada para ensinar. Tenho provocações a fazer. Então, o que é que acontece? E as pessoas é que aprendem assim. Tu dizes, olha, faz assim. Olha isto, olha aquilo, olha aquele outro. Agora experimenta. Experimenta. Eu não percebes? Ensinar nesse sentido. Não é. Não, aquela coisa. Tenho uma coisa. Não tenho. Eu não tenho. Não sei. Não tenho certeza. Eu não tenho certeza. É assim, comigo resulta. Pode ser que resulte contigo também. Eu faço assim. E há uns gajos, estás a ver, que já há 100 anos diziam as mesmas merdas. E resultava. Para uns gajos resultava. Outros pegaram nessas mesmas coisas, transformaram-nas, inventaram outras que parecem outras, mas não são iguais. E resulta de outra maneira. Cada um tem que descobrir a sua maneira de chegar ao conhecimento, de chegar às coisas. Mas então como é que são as aulas ou eram as aulas do António Fonseca? Né? São assim, assim. Temos um problema. O problema é este. Como é que tu conheces o teu corpo? Faz-te conta. Como é que tu chegas ao teu corpo? O teu corpo é o teu instrumento de trabalho. Que és ator, é um instrumento de trabalho. O teu corpo inteiro. Como é que tu chegas lá? Como é que tu o conheces? Experimenta lá. Vamos experimentar isto. Vamos experimentar aquilo. Vamos experimentar aquele outro. Agora, para dentro. Faz-te conta. Isto é tudo a base. É uma coisa. Agora, ok, tu já estás a dominar aquilo. Estás a dominar o músculo ali. Olha a respiração. Já tinhas pensado. Olha, vê lá. Olha aqui. Ei, pois é incrível. Nunca tinha pensado. Pois é. Ok. E agora, como é que tu pegas nesse teu instrumento e pões para fora, para os outros? O que é que os outros pensam? O que é que os outros querem? O que é que tu vais dizer aos outros? Pois tens de estudar história, meu. Tens que ler os jornais, ou ver as notícias, ou estás a ver, pensar, perguntar aos outros. O que é isto? O que é isto da sociedade? O que é isto de vivermos juntos? O que é isto da guerra? Porquê é que há guerra? Porquê é que não sei o quê? O que é que a guerra faz às pessoas? Pois. Então, e tu vais falar com as pessoas. Tu queres dizer coisas às pessoas. Queres problematizar, nem é dizer coisas, no sentido de, mais uma vez, ensinar. Não é ensinar. É pôr em causa. É provocar pensamento.
O teatro tem que ser isso, e a cultura é isso, e a arte é isso. Quer dizer, aquela arte que vai dizer como é que é a vida, ou como é que são as coisas, como é que devem ser as coisas, essa arte não me interessa absolutamente nada. Isso são os padres que dizem na igreja. Ou não sei quem, os dogmas, os dogmáticos, os tipos que dizem, que sabem, os gajos sabem, eu tenho uma inveja enorme daqueles gajos que sabem como é que as coisas são. Tenho uma inveja, porque eu não sei. Mas quem é que lhes disse? Foi Nosso Senhor que disse a eles, olha, a vida não foi a Bíblia. Não me lixem, não é. Portanto, a arte eu acho que é sempre, não é problematizar sempre. É levantar problemas, é levantar questões, sem dar solução. Sobretudo, sem dar solução. A solução somos todos, é assim, cada um tem que arranjar. Ou a sociedade, ou todos juntos temos que arranjar. Agora, não sou eu. Eu posso dizer, eu penso isto, tu pensas aquilo, outra pessoa pensa aquilo outro. Epá, isto, mas olha, ali parece que não está certo, mas olha, ali parece que dá, mas olha, ali não sei o quê. Eu acho que é isto. E, portanto, as aulas é isto. Agora, não é para mim. Claro que vais do teu corpo, vais do teu interior até ao mundo. Porque trabalhas com o mundo. Quer dizer, o teatro não fazes para ti neste estúdio. Daqui agora vou fazer teatro. Quer dizer, nem que fosse para mim. Estás a dizer, mas já estavas a fazer para mim, não é? Portanto, já era outra história. Portanto, mas o teatro faz-se para o mundo. Portanto, tu tens de saber conhecer o mundo e tens de conhecer o teu instrumento de trabalho. E como é que tu funcionas? E isso não é fácil. Não é fácil no sentido de tens de pôr em causa muitas vezes. E isso, por exemplo, dava-me problemas. As próprias aulas podiam ser momentos difíceis. Muito difíceis. E há alunos que choravam muitas vezes e que diziam que eu era muito bruto e sou. Mas, e assim, e se calhar não devia ser. Não tenho a certeza. Que é certo, passado 10, 15 anos, a maior parte deles diz ainda bem, porra. Porque é assim, há outra coisa. É discutível isto que eu estou a dizer, obviamente. É assim, tu não podes ficar na tua zona de conforto. Na vida. É assim, tu podes ficar. Agora, se vais trabalhar comigo, eu não te vou deixar ficar. Porque acho que é fundamental tu romperes a zona de conforto. Tu não, eu e nós rompermos a nossa zona de conforto para voltar lá, sim, claro, sempre para voltar lá. Não é para ficar fora de pé. É sempre para voltar à zona de conforto e, eventualmente, não podemos viver permanentemente fora da zona de conforto. Obviamente, quer dizer, arrebentamos, fazemos tilt. Portanto, não dá. Agora, de vez em quando, em situação protegida, numa aula, tu arrebentares a tua zona de conforto e, isso acho que é uma experiência que tu tens de fazê-la, não é? Isso às vezes era muito difícil. Aliás, eu dizia muitas vezes nas aulas que assim, só há uma coisa que é proibido nas aulas, que é agredir. É pôr em risco a integridade física de alguém. A integridade física. A outra integridade, o que tu quiseres. Podes chamar os nomes que tu quiseres ao teu colega. Ok? Ou à tua colega. Tudo. Agora, não podes pôr em causa a sua integridade física. Agora, os esquemas dela, põe-nos todos em causa, da pessoa. Põe-nos todos em causa, diz tudo o que tu achares. Não estou a dizer o que tu achares, claro, o que tu achares não é o que é verdade. É o que tu achas e outra pessoa tem que saber engolir. Não sabe engolir, que responda. Ok, se não sabe engolir, chora. Que bom, faz bem chorar. Ok, sei lá, não sei. Portanto, mas estou a imaginar história. Alguma violência, violência não física, mas essas aulas. Mas eram aulas. Sim. Não era a vida. Quer dizer, mas se tu não extravasas, estás a ver? Se não tens essas experiências, como é que tu vais buscar os sítios que tu não sabes que estão em ti? Mas quer dizer, dizer o óbvio. Dizer aquilo que tu achas que és é mentira. Ou melhor, é verdade que é aquilo que tu achas que és. Mas o que é interessante não é isso. Aquilo que tu és e não sabes que és. Ou seja, as aulas também são um processo de descoberta. Mas só pode ser. Quer dizer, se não é dos alunos de autodescoberta. Autodescoberta, mas é evidente. Quer dizer, não só. E também da descoberta do mundo. E sobretudo, e isso acho que é válido para qualquer ramo de conhecimento e para qualquer coisa que é, sobretudo, descobrir perspectivas diferentes de ver as coisas. É que muitas vezes, por isso é que eu não ensino, quer dizer, a única coisa que me preocupa ensinar é, para já,
como é que se diz? Destruir todas as visões únicas. Pá, é assim, é uma, há 500 mil. Portanto, e depois, como é que eu faço, como é que eu vejo de outro ângulo? Como é que eu posso ver a realidade de outra maneira? Como é que eu me posso colocar noutro sítio? E o que é que vejo desse sítio? Quer dizer, vejo pensar, obviamente. Portanto, é isso, mas isso é uma vida inteira. Nessas aulas, como também disseste há bocado, entraste em contacto, alguns dos teus alunos foram depois atores e fazem parte da história e do próprio caminho da transição que o teatrão foi fazendo. E assististe a esse processo de transição, ou seja, a entrada desses teus ex-alunos no teatrão e a um processo de transformação da companhia para outra coisa, não? Sim. Como é que foi ver isso acontecer? Eu assisti bastante mais do que participei. Participei de certa maneira, mas não foi propriamente de uma forma, como é que se diz? Eu estava sempre com um pé fora, mesmo em Coimbra, estive sempre com um pé fora e outro dentro, quer dizer, ou melhor, normalmente era pé e meio fora, não é só meio dentro. Pronto, porque tinha outras coisas para fazer, portanto fazia imenso teatro fora de Coimbra, sobretudo em Lisboa e no Porto, e portanto não estava muito cá. Mas fui assistindo a esse desenvolver, e que sobretudo, e volto a repetir, pessoas que foram muito, muito, muito importantes nessa transformação. Para já, o Manel Guerra e o Diolindo, que acompanharam, que foram, digamos, as parteiras. É muito engraçado, porque isto é muito agir. Isto é muito engraçado. Que é, tu tens os fundadores de uma companhia, o Manel Guerra e o Diolindo concretamente, que a companhia mete outras pessoas e que eles vão deixando e passando para as outras pessoas. E de repente eles afastam-se, de certa maneira, e as outras pessoas desenvolvem o projeto que eles começaram, desenvolvem de outra maneira, e é isto que está hoje. Repara, isto não é muito comum em Portugal. Não é muito comum. Deixar. É assim. O que acontece, vejamos exemplos como a cornucópia, por exemplo. Não sei quantos anos, que aqui, claro que no teatro não foram tantos anos, mas tens aqui, durante não sei quantos anos, aquilo era do Luís Miguel Sintra e da Cristina, mas sobretudo do Luís Miguel Sintra. Primeiro do Jorge Samuel, mas depois no fundo do Luís Miguel Sintra. E o Luís Miguel Sintra é incapaz, já está incapacitado de fazer, pronto, por muitas razões, porque as pessoas não duram sempre. E a cornucópia acaba. Portanto, não há. Por exemplo, a Comuna passa-se um bocadinho a mesma coisa. A Sem Trupe há um bocadinho a mesma coisa. Então, estás a ver? E isto é uma homenagem. Eu não estou a dizer que foi fácil para o Manel Guerra e para o Diolindo, mas assim, para mim é uma homenagem a eles. Eles foram as parteiras. Eles tinham, quer dizer, porque de certa maneira, quer dizer, ok, eles foram os que deram origem ao teatrão, ok, mas depois este teatrão mudou muito, renasceu, mudou para outras coisas, e eles foram sempre as parteiras destes renascimentos. E deste renascimento, de maneira a que de repente dizem, olha, vamos embora agora que vocês já estão bem, agora façam vocês os partos a seguir. E isto é eu acho que merece a minha parte, de certeza, assim, uma admiração muito grande ao Manel Guerra pelo Manel Guerra e pelo Diolindo, por esta coisa, por muitas outras, com certeza, mas este lado, esta atitude deles perante a mudança que estava a acontecer numa coisa que era deles, e eles apadrinhar, e eles deixarem, eles serem cúmplices disso. Não é normal neste país de merda, neste país culturalmente. Pronto, há coisas fantásticas neste país, ok, mas há coisas que são de um umbiguismo, estás a ver, de um narcisismo, que é assim, este brinquedo é meu, não é de mais ninguém, não é para mim, eu prefiro partir o brinquedo a dá-lo a mais alguém. Isto acontece em quase todas as estruturas, não sei se culturais ou artísticas, mas acontece em quase todas as estruturas chamadas estruturas privadas, chamemos assim, porque isto era uma estrutura privada. Quer dizer, isto não era o Teatro Nacional. Quer dizer, não estou a falar do Teatro Nacional, estou a falar de uma estrutura privada que era esta, como todas, não é? E portanto, este brinquedo é meu, e isso aí não há dúvida absolutamente nenhuma. Alguns dos alunos, ainda nem os mencionámos, mas falamos, claro,
pelo menos Isabel Craveiro, não é? A Margarida também foi sua aluna. A Inês, que então já não está lá. Agora, mais recentemente, o Pedro, a Sofia Coelho. E já na altura, quando era professor, porque eles desculpa, sim. É assim, a Isabel e a Margarida, por exemplo, são do primeiro curso, mas a Sofia acabou o curso para aí há 4 anos. Sim, há muito pouco tempo. E mesmo o Pedro Lamas também não terá sido mais cedo, mas portanto, é esta renovação que é muito engraçada. Mas, ou seja, há aqui uma influência do curso sobre o teatrão e vice-versa, não? Há uma relação quase umbilical entre a companhia e o curso. É assim, digamos, eu diria que nestes últimos 20 anos, eu diria 20, até porque neste momento estou um bocadinho afastado do curso, nomeadamente, mas há uma coisa muito umbilical, digamos assim, entre o curso e o teatrão, na minha visão. Basta ver que muitos dos professores, das pessoas mais importantes do curso, foram pessoas muito importantes no teatrão também. E não estou a falar só de Manuel Gá, estou a falar do mercado, como já disse, estou a falar de Marco António, por exemplo, que continua a ter até muita intervenção hoje no teatrão e já não tem intervenção nenhuma na escola, ou pelo menos penso que não. Portanto, mas no princípio, sobretudo nos primeiros anos, até, sei lá, 2010 talvez, 12, essa relação, essa promiscuidade, chamemos-lhe assim, foi muito importante. E foi muito importante para o teatrão, mas foi muito importante também para o curso, eu acho. E é uma pena, ou pode ser uma pena, não sei como é que as coisas estão, mas é uma pena se, por exemplo, para mim, na minha perspectiva, que já não tem nada a ver com o curso, mas, por exemplo, se o curso perde ou se perde, e é mau para o teatrão, também penso, perder e para o curso de certeza, perder essa cumplicidade. Porque o curso, pelo menos nesses tais primeiros 2 anos, também ajuda a marcar um caminho, um trajeto para o teatrão, ou não? Eu acho, sim, completamente, quer dizer, porque digamos, o projeto do teatrão, ainda hoje, o desenvolvimento daquela ideia seminal, chama-se assim, germinal, do que é hoje o teatrão, que com certeza que será diferente daqui a uns anos, ou poderá estar na mesma, digamos, na mesma zona, mas as coisas mudam, era muito o projeto do curso também. Havia aí uma ideia de a arte ter um compromisso político e social. Não ser propriamente a arte pela arte, chamemos assim. Portanto, o curso tinha essa componente de compromisso político no sentido lato da palavra, obviamente não é no sentido cívico, é muito melhor do que político, porque político pode meter confusões. Portanto, tinha esse compromisso cívico, digamos assim, e que essa matriz, digamos assim, do curso passa, de certa maneira, para o teatrão também. Passa na prática, depois na prática e no pensamento. Passa para o teatrão também, no meu ponto de vista. Já falou aqui de que em 2004 interpreta uma peça do Pedro Eiras, a Passagem, com a encenação do António Mercado. 3 anos depois é a sua vez de encenar para o teatrão, não é? Gil Vicente Samicas, que é uma espécie de best-of de Gil Vicente. Não, é uma espécie de best-of. Acho que chamar best-of não é má ideia. Mas sim, foi textos. O Gil Vicente é engraçado porque o Gil Vicente foi o autor de quem eu apresentei mais peças a seguir ao Shakespeare. Não, são os dois iguais, acho eu. O Shakespeare e o Gil Vicente, eu já fiz, penso, 6 ou 7 peças de cada um deles. Fiz como ator, obviamente. Por acaso, num caso como ensinador também. E na altura a Isabel propôs-me isso e eu achei graça a fazer e fiz realmente uma espécie de best-of. Quer dizer, porque as peças de Gil Vicente não são todas muito interessantes.
Ou melhor, elas são todas muito interessantes no século XVI, mas vistas do século XXI, elas não são todas muito interessantes. E algumas não têm interesse nenhum. No meu ponto de vista, eu não devia dizer isto, é evidente. Mas digo, porque não têm. Quer dizer, as coisas aliás, isso é nítido. Quer dizer, o Gil Vicente continua por muitas razões, mas o que fica sem ser da academia, daquelas pessoas que têm que fazer uma tese, e já foi feito sobre tudo, e então fazem uma tese sobre uma vírgula de Gil Vicente, suponhamos. Portanto, e para isso continua a interessar, obviamente, mas assim, para fazer espetáculos não interessa. Não é muito interessante, ou melhor, é muito interessante, mas nem tudo é muito interessante. E mesmo as peças são muito desiguais. Uma peça inteira, há uma outra que pode interessar e que pode ser gira a fazer inteira. Mas o que é mais interessante, no meu ponto de vista, é fazer um best-of. 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8. Não há dúvida nenhuma. E foi daí que eu fiz também portanto, em que fiz essa história. Fiz essa coisa. Se me dissessem, tens de fazer aquela peça X, eu não sei se faria. Porque há coisas que não me interessam nada. Há coisas, a Outra-feira tem coisas incríveis que eu gosto imenso mas aquele discurso do Saturno ou do Neptuno, é de Saturno, durante 1h30 ou coisa assim, que não tem graça nenhuma, quer dizer, é uma coisa completamente datada, não faz assim, há coisas no Gil Vicente e no Shakespeare, em todos os, há coisas que hoje falam connosco, há outras que não falam. Pronto, a coisa do Saturno não fala connosco, pronto, pura e simplesmente. É engraçado ver. Claro que é de outra maneira, porque é uma metáfora também. Mas como, por exemplo, como o Otto da Alma, de certa maneira, continua a falar connosco de alguma maneira. Claro que não é com toda a gente, obviamente, mas continua a falar, é muito engraçado. E aparentemente é assim uma peça que já não devia falar, claro que devia falar, obviamente, mas que a gente diria, e não é. Por falar em autores maiores da língua portuguesa, depois também passas aqui por Coimbra com a tua epopeia em torno dos Lusíadas, não apenas na Oficina Municipal de Teatro, mas também nas Tascas. Sim. Que foi o projeto das Tascas, os cantos à Tasca. Foi um projeto apenas aqui em Coimbra. Sim, e foi um desafio do Teatrão, ou foste tu que desafiaste o Teatrão para, olha, gostava de experimentar os Lusíadas neste contexto? Em vários momentos a gente teve desafios mútuos. Por exemplo, neste momento fui eu que propus ao Teatrão, assim, eu gostava muito de fazer os Lusíadas em Coimbra. Porque tinha feito em Guimarães e queria fazer, depois acabei por não fazer, mas queria fazer em todas as capitais de distrito, mas isso pronto, era outra história. E o Teatrão dizia, uau, vamos fazer. E é sempre esta coisa que é muito engraçado no Teatrão, que é vamos fazer, não é? Vamos fazer. E o projeto foi junto, obviamente, foi conjunto. Claro que eu tinha o trabalho sobre os Lusíadas feito. Havia coisas que eu queria manter, obviamente, nomeadamente a versão integral e aquela coisa das pessoas no canto 10º fazer com 10 grupos de pessoas da cidade e não sei o quê. E depois fomos juntando outras coisas. Por exemplo, o Teatrão fez um trabalho incrível, absolutamente incrível, com as escolas do Conselho. Eu penso que fui a todas as escolas do Conselho de Coimbra a dizer as Lusíadas no secundário, no 9º, 10º, 11º e 12º. Inclusive aos colégios. Não, ao Santo António não fui. Mas fui a outro colégio, aquele da Rainha Santa, que conheci lá uma freirinha, a diretora daquilo, uma velhinha, tão gira, era tão simpática. E, portanto, eu fui a todo lado dizer, e isso foi o Teatrão que fez toda essa coisa. Inclusive como os grupos que fizeram depois o Canto 10º, que eram grupos ligados ao Teatrão, mas não ligados obrigatoriamente, mas com quem o Teatrão tinha cumplicidades. Por exemplo, eu lembro que era um grupo da Figueira da Foz. Os grupos amadores com quem o Teatrão também tem uma grande relação. Foi tudo o Teatrão que organizou. Portanto, esse trabalho foi um trabalho em que
de uma cumplicidade enorme do Teatrão com este projeto, e os Cantos à Tasca surgem nessa perspectiva. Já não me lembro exatamente como é que foi, sei que um dia qualquer estávamos a discutir o projeto todo e qualquer coisa, e eu se calhar às tantas disse, deve ter sido eu que disse, porque havia aquelas coisas das repúblicas, estás a ver, aqui em Coimbra, e eu achava que devia haver que fazia sempre uma agitação. E faço, quando fazia os dias, agora já não faço, quando fazia o integrado, não faço o integrado. Havia sempre uma agitação no sítio com as coletividades, as estruturas locais, digamos assim, de convívio e recreio e culturais. E aqui eu lembro que na altura eu falei das repúblicas. Mas depois também comecei eu tinha dado uns anos antes, dava assim umas voltas por aqui e via que as tascas era qualquer coisa assim, de algumas tascas que eu conheci, eram assim umas coisas interessantes, eram umas coisas que não era para aquelas tascas até que não, havia ali uma coisa, e surgiu assim, fazer, olha, porque não fazer nas tascas? As tascas é uma instituição cultural de Coimbra, eram. Não sei se ainda são, ainda se mantém com algumas dificuldades, mas ainda há algumas que se mantêm. A cena baixa parece um deserto. Agora, mas há 10 anos eu não tinha tanto essa ideia, se calhar também era, mas eu é que não tinha tanto essa ideia. Porque era uma instituição, acho que as tascas são uma instituição cultural de Coimbra mais do que noutros sítios, quer dizer, porque em Coimbra a experiência que eu tinha era, não é só onde tu bebes um copo, onde tu tem bebedas também. É também tu conversas, discutes, onde às vezes aparece um gajo a cantar e não sei o quê. Portanto, há ali um fervilhar de inquietação, digamos assim, mesmo quando é etílica, que acho muito, muito interessante. E daí ser um bom contexto para dizer os Lusíadas. Eu acho que sim, acho que foi muito giro. Eu gostei imenso. Que a gente ia, bebia uns copos, jantava qualquer coisa, comia uns petiscos, não sei o quê, e depois ficava ali 1 hora, 2, 3, e depois um dizia, depois eu também tinha um poema que não era provavelmente as Lusíadas, mas também tinha uma coisa para dizer, então diz lá e tal. Eu achei muito giro, foram assim umas noites muito, muito engraçadas. Ao longo destes anos, para além de uma testemunha, ou seja, lá está com 1,5 pé de fora de Coimbra, mas mesmo assim foste acompanhando sempre o percurso do Teatrão, para além desse olhar, também ajudavas de alguma forma, acabavas por ser uma espécie de confidente, ajudar a guiar quando havia dúvidas ou não, ou apenas testemunha que raramente... Não, guiar, mais uma vez, não. Eles sabem muito mais que eu. Não, de certeza que não. Agora, conversar, trocar ideias, trocar impressões, dizer que mais isto, mais aquilo, acho aquilo outro, isso sim, mas de igual, de para inter pares, não é? É assim que se diz? Sim. Para inter pares. Portanto, igual de companheiros, de colegas que estão no mesmo bar, que estamos na mesma, no fundo, não sei se queremos o mesmo, mas e isso aí é mais fácil, por exemplo, com o Teatrão, que há um certo, do que com outras estruturas, que há um certo pensamento básico comum. Aquela coisa que eu dizia há bocado, que para mim é importante, quer dizer, para mim não, a arte só faz sentido se for feita com pessoas e para pessoas. Não faz sentido como para mim não faz, obviamente, como a expressão da minha subjetividade. Para isso. Estou a falar não estou a dizer que estou a falar de teatro, não estou a falar de outra coisa. Aliás, não sou artista, não sou artista, mas eu não quis, não. Quer dizer, eu para ser artista, não sei, eu tinha-me castigado, tinha que dizer assim, tu vais ser artista, vais sofrer, cabrão. E o Senhor não fez isso comigo, graças a Deus. Fez com a pessoa, fez com outras pessoas, mas comigo não fez. Nunca sofres. Claro que sofro, mas sofro por ser. Porque as coisas não me correm bem, não é por ser artista, estás a ver? Por ter uma angústia
aquela angústia da criação, estás a ver? Não, eu não tenho, quer dizer, sofro, que às vezes custam as coisas, mas também como custa um taxista andar 8 horas ou 10 horas sentado no banco do táxi. Também custa muito, com certeza. Há alguns, outros custa menos, ou outra pessoa qualquer custa, a vida custa, a vida custa, mas custa nesse sentido, não propriamente no sentido da angústia. Bom, há pessoas que fazem muitos filmes, não é? Mesmo artistas fazem filmes, porque, inspiração e caralho e tal. Pronto, eu não sou artista. Já agora, tendo sido professor de tantos dos atores e das pessoas que fazem parte até da direção atual do Teatrão, fez não eram grandes alunos. Não? Já não. Agora, por favor. Não eram. Então? Eram assim, não eram muito fraquitos, a maior parte. Dá para desenvolver? Não eram, a sério, não eram. Sim. O que é incrível é que não eram. Vistos pelos parâmetros da avaliação que uma escola tem que ter, obviamente, e um curso tem que ter, eles não eram. Nenhum deles era assim, uau! Nenhum deles era. Daqueles que eu estou a ver imediatamente. Talvez a Sofia fosse assim a mais certinha, porque já tinha andado lá também na faculdade e não sei o quê, portanto já conhecia aquilo. Já fosse a mais que correspondia mais aos parâmetros das pessoas que agora imediatamente estou a ver que passaram por lá ou que estão lá, não sei o quê. As outras pessoas não eram. Eram pessoas assim, como é que se diz? Eram pessoas esforçadas. Segundo os parâmetros, estou a falar dos parâmetros, estás a ver? Parâmetros de avaliação. Eu penso que nenhum deles teve assim, por exemplo, da minha Mas isso parte, também é um problema dos parâmetros de avaliação ou não? Assim, são discutíveis, mas não sou eu que os discuto. Ou melhor, eu posso discuti-los. Agora, e se calhar eu não diria, e eu se calhar diria que serão os mesmos parâmetros. Tens os contextos. Um contexto de uma escola não é um contexto de uma companhia de criadores. Não é a mesma coisa. Um aluno numa escola em que a escola está programada, chamemos-lhe assim, portanto é avaliada em que o aluno é avaliado segundo determinados parâmetros, que são parâmetros que vêm de muitas coisas, que até vêm da própria tradição, vêm das regras académicas, vêm de 500 mil coisas. Uma companhia, um ambiente de companhia não é por esses parâmetros. Ou seja, o professor António Fonseca, na altura, não tinha olhado para aquelas alunas e para aqueles alunos e pensar, bom, isto está aqui um futuro... Não tinha nenhum. Eu nunca olho. Sim. Nunca olho, até porque não acredito. No futuro ou não acredito. Ou não acredita nesse tipo de prospeções? Não acredito. Não acredito. É assim, o caminho faz-se caminhando e tu, se tu determinas à partida, está lá, não sei o quê, é assim, eu acredito que possa... aquela pessoa tem mais possibilidades, no meu ponto de vista, mas não põe as mãos pelo fogo. Porque já têm visto. E é normal. E as pessoas têm 20 anos, têm 19, têm 21. Aí não está nada definido. Sim. Às vezes aos 50 não está, quanto mais aos 20. As pessoas estão à procura de coisas, estão à procura de si próprias até. Portanto, não está nada definido. Portanto, aí mesmo aí... É muito cedo para fechar futuros, não é? As pessoas tinham mais uma vez, as pessoas que correspondiam mais aos parâmetros, digamos assim, eram as pessoas mais velhas. Era a Inês, era a Sofia, a Isa não tanto, também era ligeiramente mais velha, não era muito mais velha, mas era um bocadinho mais velha também. Porque também trabalhava e não sei o quê, portanto ela perdia-se ali noutras coisas, porque acho que a Isa é um bocadinho mais dispersiva, o que não é um defeito, de maneira nenhuma. Portanto, mas tinha outras, mas as pessoas que tinham já algum hábito académico eram as pessoas que correspondiam mais aos parâmetros. Não estou a dizer que eram as melhores. Sim, isso não quer dizer nada, é só corresponder a parâmetros. Sim, mas aí eram as melhores, se calhar. Estás a ver? Em determinadas coisas. Mas não eram noutras. Já agora, reveste, quando vais ver uma peça, um espetáculo do Teatrão, vês um bocadinho de ti também ali, por teres sido professor daquelas pessoas e veres que há ali algum tipo de coisa que poderás ter dado ou partilhado que também estará ali espelhado ou não? Não é essa coisa de... Não, só vejo defeitos, é assim, porra, disse-vos aquela merda, pá. Em termos técnicos, em termos normalmente só vejo isso.
Não vejo a sério. Ou seja, funcionas quase como uma espécie de crítico. Não, só um bocadinho, só às vezes. Quer dizer, são coisas muito técnicas, muito precisas. Porque depois até normalmente fico muito. E isso agrada-me muito. Quer dizer, normalmente fico muito espantado, se quiseres. Com muitas das coisas que eles fazem. Normalmente espanta-me no sentido de não é numa questão de estar à espera ou não estar à espera, é uma questão de surpreendem-me muito. Já há espetáculos ali que fiquei completamente surpreendido, que tenho visto aqui no teatro, sei lá, como o Eu Salazar ou as Richards, por exemplo, ou mesmo este que eles fizeram agora sobre a Guerra Colonial. Muitos quase todos os que eles fizeram do Pina, da Celosa, da Sofia, são tudo coisas assim que sabe, o que nem sei se está lá, que eu reconheço, que é uma atitude muito honesta relativamente ao trabalho, e isso eu reconheço que eventualmente é assim, não vi eu que passei, obviamente, mas eu tenho essa atitude também. Procuro ter essa atitude também. Como é que se vê essa atitude honesta? Vê se tu não estás a tentar vender gato por lebre, primeiro. Quando erras tremendamente. Quando acertas não é perfeito, mas é sempre o máximo. É sempre aquilo que tu podes. É isso que se vê. Quer dizer, quando tu estás a veres uma coisa que estão a tentar vender-te, estás a ver tirar-te areia para os olhos, isso vê-se perfeitamente. Isso vê-se nos romances, isso vê-se na poesia, isso vê-se no cinema, vê-se na televisão, isso vê-se em todo lado, vê-se na relação das pessoas umas com as outras. Não é preciso ser um gênio para ver isto. E não é preciso ter grandes critérios académicos para perceber isto. Isso vê-se, é o feeling. Quer dizer, tu vês, pois, está bem, ok, já percebi. E isso, se quiseres, vejo sempre no trabalho do teatrão. Acompanhaste... Não quer dizer que eu seja assim, hein? Não quer dizer que eu consiga atingir aqueles níveis pessoalmente. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que fico contente. Dizer, ok, eu se calhar não atingo aqueles níveis, mas está lá e fico muito contente. Acompanhaste estes últimos 20 anos, especialmente os últimos 20 anos da companhia. Como é olhar para trás e ver o percurso, o caminho que a companhia, que o teatrão foi fazendo ao longo destes 20 anos? O que é que vês nesse caminho, nessa evolução? Eu vejo, é engraçado porque vejo um processo de maturação que acompanha, de certa maneira, o núcleo também básico que lá está, que amadureceu como pessoa e que não sei se transportou, não sei se foi o contrário, mas o que eu vejo imediatamente é que transportou esse amadurecimento pessoal para o amadurecimento do projeto. Eu diria que, não estou a dizer que o projeto não possa ter mudanças e que não possa ter modificações, acho que sim, mas é um projeto coeso, forte. Claro que pode haver aqui fissuras, pode haver idas atrás, eventualmente, dificilmente, no meu ponto de vista, isso acontecerá sem algumas coisas imprevistas, que eu estou a dizer. Muito obrigado, António. Até para a próxima. Cá Dentro Inquietação é um programa realizado e editado por mim, João Gaspar, e produzido pelo Teatrão. Todas as entrevistas foram gravadas no estúdio da Rádio Universidade de Coimbra. A música usada é da autoria de Kevin MacLeod.